Hello guys, welcome back to the lab. Hoje eu vou te passar dicas e conselhos que eu gostaria de ter tido quando eu comecei a estudar idiomas. E se você escutar com carinho, com cuidado, com atenção, pratica a paciência para escutar esse vídeo e ver esse vídeo até o final, realmente compreender as dicas que eu vou passar para vocês, porque é algo que eu valorizo muito, porque se alguém tivesse me falado as coisas que eu vou te falar agora, teria mudado completamente a minha forma de abordar a jornada de aprendizagem de idiomas e provavelmente eu não teria perdido 3 anos de progresso por conta disso. Então, a primeira coisa que eu quero te falar é você ter uma habilidade, uma capacidade de se adaptar a diferentes métodos e técnicas durante a sua jornada. Então, assim, você não depositar todas as suas esperanças dentro de um único método ou uma única solução, uma única técnica, um único exercício, um único curso, uma única metodologia. Dentro da aprendizagem de idiomas, a gente busca a abundância. Não é um caminho reto que, se você fizer isso, você vai ser fluente. Eu entendo a tentação. Assim, de verdade, eu entendo muito a tentação. Porque durante muitos anos, já tem 5 anos desde que eu comecei a estudar alemão e até hoje eu não estou no nível que eu gostaria. Então, eu estou ali no nível B1, B2 mais ou menos, e eu gostaria de falar um alemão melhor, né, com mais naturalidade. Enfim, o ponto é, durante 3 anos, os últimos 3 anos eu não estudei idiomas no geral, mas principalmente o alemão, que era o último idioma que eu estava estudando. Isso porque eu fiquei tão obcecado com um método, uma técnica em específico, e eu não tive essa capacidade de me adaptar durante a jornada do alemão, e isso acabou me prejudicando muito, me fez perder 3 anos de progresso. Então, assim, essa sua capacidade de você não depositar todas as suas esperanças em uma coisa só, te dá essa flexibilidade e essa capacidade de testar várias coisas diferentes. E isso vai te proporcionar muito mais resultados, isso vai engajar mais áreas do seu cérebro, vai trazer assim inúmeros benefícios. Então, isso de se adaptar não envolve apenas técnica, envolve você se adaptar no contexto da sua vida. Então, tem momentos da sua vida, que nem foi o meu caso, que você tem que dar atenção a outras áreas da sua vida. E no meu caso foi o trabalho. Então, eu precisei dar muito mais atenção em trabalho, empreendedorismo, como entender como tudo isso funciona. E não sobrou tempo para aprender idiomas, não sobrou tempo nem motivação, porque a minha maior preocupação eram outras coisas. E uma coisa que eu percebi é, se a gente tem problemas muito sérios na nossa vida, se a gente tem outras prioridades, é muito difícil de aprender idioma. Não porque o idioma em si, aprender o idioma em si é difícil, mas porque aprender um idioma exige um determinado espaço na sua mente e às vezes a gente simplesmente não tem esse espaço. A gente não tem a saúde mental, a gente não tem a motivação, às vezes a gente está depressivo, às vezes a gente está passando por uma situação de estresse, às vezes a gente está em luto, às vezes a gente, sei lá, alguém terminou o relacionamento e agora está depressivo e não consegue fazer nada. Quem dirá estudar idiomas, né? Então, assim, você ter essa capacidade de se adaptar, e agora entra a segunda dica, tá? Que eu queria muito ter escutado isso, teria me poupado muito esforço que eu tenho que fazer hoje, que é never let go of the rope. Nunca deixe a corda escapar das suas mãos. Que corda seria essa? A corda que liga você, esse fio que liga você e o idioma. Então perceba que quando você está estudando o idioma, você está motivado, você está ali engajado em estudar e tudo mais, você tem esse contato com o idioma, né? Então ele está presente dentro do seu universo simbólico, ele está presente na sua mente. Porém, quando as situações da vida real começam a impactar a gente e gradualmente a gente vai perdendo esse contato com o idioma, a gente está deixando essa corda escapar. Qual que é a ideia aqui? É nem que seja 10 minutos por dia, cara, alguma coisa, nunca deixe essa corda escapar das suas mãos. Porque no momento que ela escapa, é muito difícil pegar de novo. Eu já tentei aprender, durante esses últimos 3 anos que eu estou estudando, que eu estou tentando voltar a estudar idiomas da forma como eu estudava, eu tentei aprender alemão diversas vezes. Tentei voltar ao ritmo que eu tive diversas vezes e cada vez mais parecia difícil. Porque o que acontece? Isso gera uma falsa percepção de progresso. Então, quando eu estava ali engajado no alemão e tudo mais, quando eu estava motivado, quando eu estava dedicando várias horas por dia no alemão e tal, o meu nível de compreensão era alto. E eu sentia que faltava um pouquinho só para eu chegar no nível de fluência que eu queria ter. Porém, a vida começou a acontecer e eu fui perdendo esse contato, até que eu perdi totalmente essa corda, né? Perdi totalmente esse laço que me ligava aos dois. Então, eu fiquei
para sempre com essa sensação, para sempre até hoje, né? Com essa sensação de que faltava um pouquinho. Se eu fizesse um pouquinho mais, eu teria conseguido. Porém, o que que acontece? Depois que você deixa essa corda sair da sua mão e você tenta voltar a estudar, não é mais aquele um pouquinho. É um tantão que você tem que recuperar, não só porque pelo que faltava de fato naquele tempo que você estava engajado, você estava né, ali engajado mesmo, que você estava ali no seu prime, naquele idioma, você tem que também recuperar o que você perdeu. Porque aqui que entra a terceira dica. Se vocês estão aprendendo um idioma, tente a todo custo, assim, a sua prioridade. E, cara, se eu tivesse descoberto isso antes. Porque quando eu comecei a aprender idiomas, eu tentava muito falar o idioma. Então a minha maior preocupação era no speaking e no writing, era no output, era em provar que eu sei falar, era em conseguir falar de fato, interagir com os nativos. Então eu ficava tentando fazer o sotaque deles, eu ficava tentando pronunciar as palavras bem, eu estava tentando falar bem, o que não é necessariamente um problema. Mas, aqui que entra a dica e o conselho, depois que você desbloqueia, e essa é a terceira dica, né? Depois que você desbloqueia o listening and reading, tudo fica mais fácil. Tudo. É um nível de tranquilidade que isso te dá, é um nível de liberdade no idioma que isso te dá, que isso por si só, para mim, vale mais do que qualquer outro tipo de conselho, método ou whatever. Porque muitas vezes, se você for notar na sua própria experiência de aprendizagem, é que a gente tenta evoluir as 4 áreas ao mesmo tempo. Então a gente tenta evoluir o writing, a gente tenta evoluir o listening, a gente tenta evoluir o speaking, a gente tenta evoluir o reading. Então a gente tenta evoluir cada uma ao mesmo tempo, né? Então eu vejo muitos iniciantes no inglês, por exemplo, que eles sequer conseguem ver um vídeo sem legenda e já estão reclamando de que eles não conseguem pronunciar o inglês muito bem. Então assim, a minha dica é, quando você libera o listening and reading, você não perde. Você não perde. Você pode ficar anos sem ver, sem ter contato com o idioma. Depois que você libera, desbloqueia isso, é muito difícil de você perder. E o que você for perder, porque de fato perde um pouquinho, não é proporcional, não é comparável com o quanto que você perde de output. Então perceba, tem 2 linhas aqui. Tem o input e o output. O input é listening and reading, ou seja, é tudo que você escuta e tudo que você lê. Então você está recebendo informação. Tudo que você recebe informação, você não esquece. Tudo que você coloca informação para fora, você tem tendência a esquecer na aprendizagem de idiomas. Tá? E é óbvio que eu estou generalizando aqui, mas essa é uma regra não escrita. Assim, de maneira geral é assim que funciona. Então os meus idiomas, onde eu tinha o listening e reading desbloqueados, absolutamente desbloqueados, eu não esqueci, cara. Eu fiquei esses 3 anos sem estudar, sem ter contato com esses idiomas, basicamente, e mesmo assim eu consegui entender 90% para mais, assim, 95%, 98% de tudo que eu lia e de tudo que eu escutava. Mas, claro, o meu nível de fala decaiu, ele caiu mesmo. Porém, recuperar o nível que eu tinha antes ficou muito mais fácil, porque eu já tinha o input resolvido. Então, assim, olha só como as 3 dicas elas se juntam, né? Então, você ter a capacidade de você não deixar a corda escapar, até você desbloquear o listening e reading ali, para garantir que você tem aquela base consolidada naquele idioma, você consegue ter a capacidade de se adaptar para quando o momento da sua vida ficar mais oportuno para você aprender o idioma e você criar essa situação para que o idioma ele encaixe na sua vida, você consiga aprender de uma forma mais rápida e terminar esse negócio, né? Conseguir falar o idioma finalmente. Então perceba como o listening e reading eles acabam sendo muito mais importantes do que o output, colocar para fora. Porque quando a gente está estudando o idioma, essa é a coisa que a gente mais quer, né? A gente quer falar o idioma, a gente quer falar, sendo que o que vai permitir com que a gente realmente fale é todo aquele grind, né? Todo aquele trabalho árduo de estar acumulando aquelas horas para gerar a incubação da linguagem que vai ocasionalmente, naturalmente, gerar essa adaptação cerebral sua, no seu cérebro. Então, assim, é muito tirar essa visão de tentar impressionar os outros, ou às vezes até a si mesmo, de que você consegue falar, até que você desbloqueia o input, o listening e reading. Porque depois que você desbloqueia isso, cara, muda toda a sua vida. Toda a sua vida. Enfim, me digam o que vocês acharam no comentário. Tem aqui a comunidade Be Global, onde lá dentro nós compartilhamos tudo isso e muito mais. Nós temos encontros semanais, nós temos desafios, que está rolando, inclusive, desafio de 21 dias. Eu estou novamente no alemão e tive ganhos excelentes com o alemão.
English, English, ich komme. E eu estou aprendendo alemão novamente e eu estou compartilhando isso também no Diário Poliglota, que é um outro vídeo que eu postei aqui no canal, onde todo mês eu vou fazer como se fosse um review, assim, dos idiomas que eu sei atualmente até ad eterno, até sei lá quando, enquanto eu existir, né, eu vou estar fazendo isso, eu vou fazer isso para mostrar para vocês a evolução através do tempo, as maiores dificuldades. Então, essa que é a ideia aqui, né? Eu não sou apenas professor aqui, eu sou um aluno também e eu vou estar aprendendo, eu vou aprender idiomas ao longo da minha vida. Então, eu acho que isso vai ajudar demais vocês. E se vocês quiserem aprender com a gente de uma forma mais intencionalizada, mais personalizada, com a nossa ajuda, tem a nossa comunidade Biglobal, só escanear o QR Code ou acessar o link aqui na descrição, nos comentários dos vídeos. E comentem o que vocês acham, que tipo de conselhos, quais foram os melhores conselhos que vocês já tiveram durante a jornada de vocês, o que vocês gostariam de ver mais aqui no canal também. No mais é isso, e eu vejo vocês amanhã no próximo vídeo. Fechou? Até mais!